Me chamo Daniele Malta e sou artesã do Birroots, aqui de Maresias, São Sebastião. Eu fui contemplada pela Lei Aldir Blanc e estou fazendo esse vídeo em parceria com o pessoal da Fundas. O Birroots começou com peças como essa, que são feitas de madeira descartada de maneira incorreta pelos lixos aí de Maresias e região. Então a gente pega essas madeiras e transforma em artesanatos. E além das madeiras, a gente também faz um trabalho de conscientização com cápsula de café. E vai ser com essa cápsula que eu vou ensinar vocês a fazer hoje uma jardineira de macramê como essa aqui. Como essas, elas existem dois tipos. Um tipo, que é o de café, e ela vai ter um pouquinho de resíduo aqui dentro, já vou abrir para vocês verem. E o outro tipo são as que são de café com leite ou de chá, que não fica resíduo aqui dentro, tá? Então, você vai precisar da faca, pode ser uma faca de cozinha normal. Toma cuidado nessa hora, se você for menor, pede para sua mãe te ajudar. Então, você vai forçar a faca em direção à borda, tá? Para não se cortar. Então, vem rente à borda e vem só puxando mesmo para soltar esse plastiquinho da tampa. Cuidado para não se cortar. Você pode abrir só um pouquinho e já puxar, que ela solta com facilidade. Como eu disse para vocês, essas que são de leite, elas não têm o resíduo aqui no fundo. Então, elas vão ter só mesmo a redinha. E aqui embaixo fica essa pecinha, que é um plastiquinho, tá? Então, se você tirar, fica só um furinho embaixo. Como a gente tá falando de suculenta, ela não tem tanta água, a gente vai pegar essa cápsulazinha que fica aqui no fundo e vai virar ela ao contrário, para que possa ter a vazão de água e a gente não fica com um furo tão grande embaixo, tá? Então, a mesma coisa que vocês estão vendo aqui. Aqui a gente tem essa redinha de alumínio, a gente vai soltar e vai ter acesso a essa parte de baixo. Então, fiz um xizinho aqui com a faca. Vou tirar aqui com a minha mão a parte de alumínio, só puxar, ela já solta. E eu posso apertar levemente embaixo para ajudar a soltar esse plastiquinho do fundo, tá? Então, a única coisa que eu vou fazer aqui, ele fica nessa posição, eu vou inverter com essa parte para cima, tá? Como a gente aqui no fundo, a gente tá com resíduo orgânico, né, que é o resto do leite, do café, a gente não tem necessidade de lavar, porque a gente vai colocar a terra aqui dentro. Então, não tem necessidade de lavar, tá? Essa eu lavei mais para demonstrar para vocês. Então, essa é a de café com leite, tá? Eu vou mostrar para vocês agora a do café. Mesmo processo, vou sempre rente à borda, tá? E aí, uma vez que eu já abri um pedacinho, eu só puxo ela para cima. As de café, elas são um pouquinho diferentes. Dentro dela, vocês vão conseguir ver que ela tem um outro plástico. Então, a gente vem com a faquinha e tira esse plástico também da mesma forma, tá? Tirei. E aí, aqui vocês têm a borra do café. Como essa já deve estar um tempo, ela tá até meio comidinha, tá? Mas como é café, matéria orgânica, você pode colocar junto com a terra que não vai ter problema nenhum. E aqui é a mesma coisa, faço um xizinho com a faca, só para rasgar o alumínio, aperto aqui embaixo e ela já vai soltar para mim a gradinha. Aqui soltou o alumínio, inverti, tenho 2 copinhos prontos pra gente fazer a jardineira, tá bom? E esse processo aqui é bem simples, a parte do plantio, tá? Você pode vir depois com uma lixa de unha ou com a própria faca e ir tirando esses excessos aqui da lateral com bastante cuidado para não se cortar, só por estética mesmo, para não ficar aparente esses pedacinhos, né, que ficam aqui, ou com a própria tesoura também, tá? Só para dar essa aparadinha. Feito isso, a gente vai pegar a nossa terra, não colocar muita terra, não precisa forçar, colocar aqui um pouquinho de terra só. Aqui eu tenho uma terra comum, tá? Terra preta, normal. Colocar a terra. E para você pegar da sua suculenta, se você pegar uma folhinha de suculenta, ela automaticamente já vai se transformar em uma outra plantinha quando a gente colocar. Não precisa apertar muito fundo, tá? Só gentilmente coloca ela aqui, cobre com um pouquinho de terra. E ela vai se transformar depois numa plantinha como essa, tá? As suculentas não precisam regar todo dia. Então, é uma planta que aguenta bastante tempo, elas também não crescem muito, as raízes não são grandes. Então, é o ideal pra gente colocar aqui. Então, aqui eu fiz as minhas 2 mudinhas
Se você quiser e já tiver uma plantinha maior e quiser replantar aqui, tudo bem. Só tomem cuidado para não colocar uma planta muito grande, porque senão ela não vai ter espaço para expandir e pode ser que ela morra. Então tem que ser uma mudinha pequena. Então agora vamos para a parte do macramê. Vou reservar aqui e vamos para a parte do macramê. Agora vamos para a parte do macramê propriamente dito. Para isso a gente vai precisar de uma tesoura para cortar os fios, o barbante normal. Se você não tiver um acessório como o meu, uma madeirinha com 2 preguinhos, pode ser um gancho de rede, qualquer lugar que você consiga tensionar a sua linha, vai facilitar bastante no processo. Então a gente vai pegar o barbante, o ideal é que nas primeiras vezes você pegue uma medida bem grande, tá? Para que depois você consiga cortar o excedente no final aqui da jardineirinha, tá? A minha eu fiz curtinho, mas você pode fazer um tamanho um pouco maior. Então, o ideal é que você corte um tamanho maior. Eu vou cortar aqui, a minha régua tem aproximadamente 50 centímetros. Então, eu vou cortar eles... Ou você pode só esticar o braço, vai ser aproximadamente 1 metro, tá? Então, vou puxar aqui só pra gente ter uma ideia de tamanho. E eu vou puxar 4 vezes essa medida. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo e já volto pra vocês com ele cortado, tá? Então, eu já tenho aqui os meus 4 fiozinhos cortados, tá? Então, aqui, ó. 4 barbantes com aproximadamente 1 metro. Lembra quando você for cortar que você vai dobrar essa peça no meio. Então, 1 metro é o mínimo recomendado. Então, dobrei ao meio. E eles estão aqui com aproximadamente 50 centímetros, tá? Uma vez que eu tenho já dobrado ao meio, não se preocupa com o finalzinho que depois a gente vai cortar. Uma vez que eu dobrei ao meio, eu vou alinhar aqui no meu dedo. E eu vou fazer um nó simples, deixando essa voltinha que é onde eu vou pendurar o meu macramê. Então, vou esticar o meu indicador, fazer a volta nele com esse balãozinho, cruzei, tiro o meu dedo e passo aqui pelo meio, tá? E aí, puxo as orelhinhas. Dou uma acertadinha no nó. E agora, a gente vem para a parte do nosso acessório, que pode ser um gancho de parede. O importante é que a gente mantenha tensionado, tá? Então, o que que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou organizar esses fios com os seus pares, tá? Então, pode ver que tá bem bagunçado aqui, a gente só vai separar para facilitar o processo. Então, encontrei o parzinho, puxo até o final, separo para o lado. Faço isso com todos os parzinhos. Você tem que separar todos em par, tá? Então, cada um que você puxa tem 2 fiozinhos. Aqui mais um. E aqui mais um. Uma vez que você fez essa separação, deixa eu só alinhar, você vai escolher a altura que o seu vasinho vai ficar. Então, se você gosta dele mais altinho, o nó vai ser mais para cima. Se você gosta de mais caidinho, o nó vai ser mais para baixo, tá? Então, eu vou começar pelo da lateral e vou dar o primeiro nozinho. Ele vai comandar a altura de todo mundo, tá? Não dá esse nó muito apertado, para que fique mais fácil de você conseguir depois alinhar. Não coloca também muito para baixo, senão você não tem espaço para fazer a parte de ancoragem, tá? Então, tenta manter um pouco distante da ponta do final e deixa esse nozinho frouxo. Os outros nós vão seguir essa mesma altura, então, eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo e vou fazer a mesma coisa. 2 dedinhos, dei a volta, cruzei aqui, tiro o dedo e pesco aqui por dentro. Nozinho frouxo, chego mais ou menos na altura do outro nó, e assim eu vou fazer com todos os outros. Uma vez que você fez os 4 mais ou menos na mesma altura, a gente vai começar a segunda etapa. Então, novamente, eu vou separar, apertar esses nozinhos na altura, já que tá todo mundo certinho. E aí, eu venho para a segunda etapa. Nessa segunda etapa,
a gente vai fazer... Então, esse primeiro nó é esse nozinho de cima, e agora a gente vai vir nesse nozinho mais para baixo, que é o que vai fazer a ancoragem do seu vasinho, tá? Então, agora a gente vai vir para esse nó aqui de baixo. Então, para fazer esse nó, muito importante, primeira coisa, separa as perninhas de todos os nós. E agora, a gente vai esquecer essas duas por enquanto, e a gente vai trabalhar nesses aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai unir essas perninhas primeiro, esquece essa por enquanto, tá? Então, aqui, o que você tem que se atentar? A cápsula, ela é pequena de altura, tá? Isso você vai lembrar quando você for fazer para vasinhos maiores. Então, eu tenho que ter mais ou menos nessa altura aqui. Então, eu não posso fazer esse nó muito para baixo. Então, eu deixo aproximadamente um dedo de distância do nó de cima, tá? E vou fazer o meu nozinho com essas duas aqui. Então, o mesmo processo. Cruzo aqui nos dois, passo pelo meio e deixo o nozinho frouxo para que a gente consiga chegar todos na mesma altura. Então, deixei frouxo, subi, não encosta muito, tá? Dá um espacinho. E deixa ele frouxinho aqui para depois a gente poder trabalhar melhor. A mesma coisa eu vou fazer com esses dois do meio e os dois do cantinho. Então, nesse momento, a sua trama ela tem que estar mais ou menos assim. Então, fiz os 3 nozinhos aqui. Vou apertar, vejo se eles estão na mesma altura, né? Esse aqui dá pra descer um pouquinho. E aí, eu vou apertar. Entende por que é importante você ter um ganchinho aqui? Que é para nessa hora de você tensionar os nós, alinhar todos os nós certinhos. E essas duas pontinhas que sobraram, eu vou unir e juntar, que é o que vai fechar o meu vasinho. Então, vou ver mais ou menos a altura dos outros, dar um nozinho mais frouxo e vou chegar na mesma altura dos outros nozinhos da volta do meu vasinho. Agora, a gente já tem uma redinha que segura bem o nosso vasinho. Então, a gente vai só alinhar e dar um nó em todas essas pontinhas da mesma maneira, tá? Faço a voltinha nos 2 dedos e passo por dentro para finalizar, tomando cuidado de tentar deixar o máximo de centralizado possível, tá? Então, passei aqui por dentro, e aí eu vou só tomar o cuidado de centralizar esse nó e alinhando também para ficar um acabamento bonitinho. Então, centralizei. E lembra que eu falei aqui no final? Não se preocupar, você vai pegar o menor, a linha, né, os fiozinhos, veja qual foi o menor, e com a tesoura você acerta o restante. Agora, você vai segurar aqui com o dedo, abrir a caminha aqui que já foi feita, pegar o seu vasinho e só posicionar aqui no centro do macramê e ir ajeitando para que o vasinho fique bem firme. Quanto mais atenção, mais firme ele fica. E tá prontinho o seu vasinho de macramê de cápsula. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, consigam fazer em casa. E agradecer mais uma vez a Fundas e o pessoal da Lei Aldir Blanc por essa oportunidade de trazer esse conteúdo aqui e pelo fortalecimento nesse momento tão importante a gente poder compartilhar com vocês online um pouquinho do nosso processo. Sigam a gente lá no Instagram.